E o tema da mensagem de hoje é quebrando o espírito de Mamon. Quebrando o espírito de Mamon. Eu vou começar já fazendo algumas perguntas que nós vamos refletir aí durante a mensagem. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Será que dinheiro é uma maldição em si? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é um pecado? Será que ser pobre é uma virtude? E é sobre essas perguntas que nós iremos refletir. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Vamos ler Lucas 16, do 9 ao 13. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Esse é o nosso texto base. Essa é a única passagem onde vemos Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus e as outras coisas. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para entender o que Jesus está nos ensinando nesse texto, nós vamos aí vamos abordar 3 questões em relação a esse assunto, abordado por Jesus nesse trecho. O primeiro é, quebrando o espírito de Mamon. E aí se pergunta, mas quem é Mamon? Eu acredito que muitas vezes, alguns já ouviram muito falar, Mamon, serve a Mamon. Mas realmente, quem é Mamon? Mamon é uma palavra que significa riquezas ou dinheiro. Riquezas ou dinheiro. Mas também os sírios consideravam Mamon como o deus da riqueza. Então, Jesus não estava somente se referindo ali às riquezas, Mamon como as riquezas. Jesus ele estava ali se referindo como Mamon como uma entidade demoníaca, mesmo, uma entidade do diabo, espiritual demoníaca. Mamon, ele é o deus da riqueza. Não é somente o significado da palavra dinheiro ou riqueza, é uma entidade demoníaca mesmo. Lá na Síria, a Síria está relacionada à Babilônia, que por sua vez vem de Babel, que significa plantada em confusão. Babel, plantada em confusão. Por quê? Porque era um sistema onde as pessoas pensavam que para se chegar ao céu, havia outros meios a não ser por meio de Jesus. E é incrível como que antes se pensavam isso há muitos anos atrás, e hoje, ainda hoje, o diabo tem lançado essas mentiras nos corações das pessoas, que há outra maneira de se chegar ao céu, a não ser por meio de Jesus. Mas ninguém chega ao céu pelo seu próprio esforço. Ninguém, nenhum de nós merecemos a salvação. A salvação ela vem pela graça, pela fé em Jesus Cristo. E é só por meio dele que você chega ao céu. Não há outro meio, não há. E o espírito de Mamon, ele leva as pessoas a pensar que se elas tiverem dinheiro, que se elas tiverem
riqueza, elas não precisam de Deus. É um espírito arrogante, orgulhoso, que contrasta diretamente com o Espírito de Deus, buscando tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente precisa lutar contra esse espírito de Mamon. Porque sem querer, às vezes a gente cai nas armadilhas de Mamon. Um exemplo, você é promovido no seu emprego, você começa a ganhar mais dinheiro, sobra um dinheirinho ali na sua conta, você consegue se vestir melhor, consegue trocar de carro, e aí você já começa a se tornar uma pessoa diferente. O nariz já começa a ficar um pouco em pé, e aí é o próprio espírito de Mamon, colocando no seu coração orgulho, arrogância, e te levando a pensar que você é autossuficiente. E não adianta pensar assim, mas isso, espírito de Mamon, isso não é comigo não. Nem dinheiro eu tenho, como que vai ter aí o espírito de Mamon? E é aí que você se engana, sabe por quê? Porque o espírito de Mamon, ele não escolhe classe social. Ele não escolhe quem é rico, quem é pobre, porque a questão não é o quanto de dinheiro que você tem. A questão é o quanto esse demônio já influenciou o seu coração. Cuidado, porque você pode dizer assim, eu não tenho problema porque eu sou pobre. Mentira do diabo. Mentira do diabo, porque você está deixando de viver uma vida abençoada, porque você se orgulha em dizer que é pobre. Porque Mamon, ele toma conta do nosso coração, tanto para se orgulhar daquilo que você tem, ou para se orgulhar daquilo que você não tem. Já conversou com pessoas em que você começa a conversar com ela e ela começa assim, coitada de mim, porque eu não tenho isso, vida, céus, você é abençoada porque eu. Espírito de Mamon, se orgulhando daquilo que você não tem. Você tem que ser grato por aquilo que você tem, não se orgulhar por aquilo que você não tem. Você tem aquilo que você tem que ter, porque Deus te deu. Então, se nessa manhã você quer quebrar o espírito de Mamon, saiba quem ele é, para que você possa derrotá-lo. Conheça quem ele é, para que você possa de uma vez por todas derrotar esse espírito maligno. Versículo 13. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso quer dizer que Mamon, essa entidade maligna, está procurando pessoas para servi-lo. E quem você vai servir? Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Jesus está dizendo, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Não dá para fazer os dois e ponto. Não dá. Ou você se dedica a Deus ou você não se dedica. Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas se eu não me dedicar ao dinheiro, se eu não trabalhar, como é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? E é aí que você se engana. Porque quando você trabalha para o Senhor, quando você faz a obra do Senhor com excelência, quando você busca Ele em primeiro lugar, Ele fala assim, deixa comigo porque das demais coisas eu cuido. As outras coisas são minhas. E aonde você colocar a sua mão, você vai prosperar. Estudando, o Espírito Santo trouxe ao meu coração a vida do pastor Cristiano. Em relação a isso, eu já tenho um tempinho aí com o Bruno, né? Já acho que 11, 13 anos já de namoro. Então, desde quando eles começaram a trabalhar na Caixa, então a gente acompanha aí a vida do pastor Cristiano. O Bruno já veio para Tupã,
Mas o Cris, ele já foi para muito longe. Eu não me recordo bem a cidade, mas eu sei que vocês conhecem, né? Ele já contou, mas era para lá de Bauru. E então, ele trabalhava lá, mas ele viajava aproximadamente 3 horas para chegar aqui. E todo final de semana o pastor Cris estava aqui. E naquela época ele não era casado. E precisava de algo para a igreja, ele ofertava. O som quebrava, ele ofertava. Precisava, então, o coração na obra de Deus. E o Senhor foi prosperando a vida dele. O Senhor foi fazendo prosperar. Ele saiu de Bauru e foi vindo para mais perto, para mais perto, para mais perto. E até que está aqui em Tupã, para a honra e glória do Senhor. Mas não é só isso. A gente brincou com ele semana passada, porque aonde ele chega... A agência, ela tem muito a questão de meta, você tem que cumprir meta. Então, fica lá e sai na semana meta. E ele chega nas agências, muitas vezes as agências estão lá atrás, em penúltimo e último, com instalo. Em um mês, a agência sobe para primeiro lugar, segundo. Ele chegou em Tupã, a agência já está em primeiro lugar. Porque é por ele? É para a honra dele? É porque a outra funcionária não era boa? Não, é porque o coração está no reino e a busca de Deus em primeiro lugar, e aonde você colocar as suas mãos, você vai prosperar. Ele poderia muito bem falar que não, que teria que vir aqui uma vez por mês, mas não, o coração está no reino. Mamão promete às pessoas identidade, segurança, significância, felicidade, alegria, paz. Todas essas coisas só podem ser dadas por Deus. Mamão diz, se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz. Ou se você tivesse mais dinheiro, as pessoas prestariam mais atenção em você. E a grande mentira, se você tivesse dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Nunca vemos Jesus ensinando as pessoas de que elas precisam de mais dinheiros. Devemos estar atentos, porque todos nós temos sido influenciados pelo espírito de Mamon de alguma forma. Muitos de nós pensamos, ou eu preciso que Deus mostre seu poder, ou eu preciso que alguém me dê dinheiro. Se eu tiver dinheiro, estarei bem, Senhor. Meus problemas acabarão. O dinheiro nunca será a solução dos seus problemas. Nunca será a solução dos seus problemas. Mas Deus sim. O livro conta lá, o autor do livro, ele fala que na adolescência ele pega o barco do pai e ele sai com o barco do pai, e aí ele fala que o barco ele começa a fazer um som, começa a fazer bi, 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 lá. E aí ele ignora esse som. O que ele faz? Ele puxa o fio do barco e continua andando. Resultado disso? Era o barco avisando que estava faltando óleo. E aí fundiu o motor. E aí ele fala que ele chegou lá e falou para o pai dele, falou assim, pai, eu vou pagar um motor novo, porque esse problema é meu. E aí o pai olha e fala assim, você nunca teve um problema. E aí ele falou, não. Aí ele fala, se o dinheiro pode resolver o assunto, então não é problema. E se o dinheiro não puder resolver, Deus pode. O dinheiro não é a resposta para os seus problemas. Deus é sempre a resposta para o seu problema. Então, aquilo que o dinheiro pode fazer não é problema. E se há um problema, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer. Não tente solucionar através do dinheiro. Tome cuidado, quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvida tendo mais dinheiro, isso é um sinal que estamos sob influência do espírito de Mamon. Então, até aqui nós aprendemos quem é Mamon, que é uma entidade maligna, que é um demônio, que influencia a sua vida sem que você perceba.
que faz você achar que o dinheiro é maior do que Deus. Então, que nós entendemos agora sobre Mamon. Então, a pergunta agora é: e o dinheiro? É mal em si? O dinheiro é mal em si? Se Mamon significa riqueza e dinheiro, então o dinheiro, ele é mal em si? Versículo 9, riquezas deste mundo ímpio. Quando Jesus fala dessa maneira, ele está se referindo a um espírito que está sobre o dinheiro. Traga aí na sua mente a sua conta bancária, sua poupança, conta corrente, o dia em que cai o seu salário, ou até mesmo se você recebe aí por semana e coloca, não tem conta bancária, guarda na carteira. O que repousa sobre o seu dinheiro? O Espírito de Deus ou o Espírito de Mamon? O seu dinheiro está consagrado a Deus? Você ora sobre o seu dinheiro, e não é somente você pegar o dinheiro, você recebe, coloca na mão e fala: Senhor, abençoe, que eu consiga pagar as minhas contas. Não é somente isso, você tem que orar sim sobre o seu dinheiro. Mas Jesus, ele estabeleceu uma maneira de você consagrar o seu dinheiro. É você devolver os 10% para a igreja. O seu dízimo. Você devolve os 10% para a igreja. E os 90% que vai ficar com você, ele é abençoado. Ele está consagrado a Deus. Porque você não está com aquilo que não é seu. É melhor 90% nas suas mãos abençoado do que 100% amaldiçoado. Porque você está com aquilo que não é seu. O dinheiro não é mal, mas também não é neutro. Você pode usá-lo tanto para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a adoração ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Você adorar ao dinheiro, aí é a raiz de todos os males. Você não consagrar o seu dinheiro. Amar e servir a Mamon é a raiz de todos os males. Versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. O que Jesus está ensinando nesse versículo é que nós devemos usar o nosso dinheiro para fazer o bem, permitindo que o Espírito de Deus repouse sobre ele. Porque quando a gente permite isso, a gente está edificando o reino de Deus. E dessa forma, nós estamos possibilitando a salvação de muitas pessoas. O versículo fala aqui que quando morrermos, imagine essas pessoas nos dando as boas-vindas em nossa morada eterna. O que isso quer dizer? O dinheiro, ele não traz a salvação em si. Mas você ofertar na vida de um irmão, você abençoar a vida de um irmão, você orar com ele, você apresentar o Jesus que tudo provê, ele vai conhecer a Jesus através de você, através da sua oferta. E eu fico imaginando, pensou você chegar no céu e encontrar lá pessoas que olhem para você e falam assim: obrigada, eu estou aqui porque um dia você ofertou, você abençoou aquela igreja e eu conheci Jesus lá e eu aceitei ele como Salvador e você faz parte disso, obrigada. Rick Warren, o pastor deve estar assistindo, ele vai dar risada porque eu não sei falar inglês.
No final da vida, na prestação das contas, a questão será: quantas pessoas estão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas não estarão por causa da sua avareza? Que forte isso, né? Quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas não estarão devido à sua avareza? Avareza significa mesquinhez, apego excessivo ao dinheiro. Quanto você tem sido avarento, egoísta, ou quantas vezes você agiu com generosidade e pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador através de atitude sua, de generosidade? Uma cesta básica que você leve, que você está ali na intimidade com Deus e o Espírito Santo te revele, e você leve uma cesta básica na casa daquela pessoa, e ela conhece a Jesus, e ela entrega a vida a Jesus, porque você foi um generoso. Uma oferta para aquele irmão que muitas vezes está desempregado, que está passando por necessidade, e o Senhor toca em seu coração para que você possa dar uma oferta generosa para ele. E não é sobre dinheiro, é o seu dinheiro sendo usado para abençoar vidas, estando consagrado a Deus. Porque através da sua atitude de oferta, através do seu dinheiro, aquela pessoa vai ver a imagem e semelhança de Cristo na sua vida por amor a Ele. Porque todo mundo sabe que quando se trata de dinheiro, quando se trata em tirar do seu orçamento, é uma atitude de amor. E amor vem de Jesus Cristo. Deus é o único que pode transformar as riquezas deste mundo ímpio em almas. Tá, eu consagro meu dinheiro, eu sei quem é Mamon, que ele é um espírito maligno. Tá bom, eu consagro meu dinheiro a Jesus. E agora, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Seja um bom mordomo daquilo que você tem. Seja um bom mordomo com o que você tem. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se você tem pouco e não dá o dízimo, você nunca terá muito. O que Deus faz é permitir que nós comecemos com pouco para ver se Ele pode confiar em nós. Versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas são pessoas. O céu está sendo preparado, o inferno está sendo saqueado através da minha e da sua oferta. Ofertar é uma atitude espiritual. Porque quando eu faço isso, eu possibilito a salvação de pessoas. Então eu te digo, saia da sua zona de conforto. Saia, faça algo sobrenatural para Deus. Faça algo extravagante para Deus. Pare de ficar pensando somente no seu emprego, no seu salário, na sua casa, no carro que você vai comprar. Pense em vidas, pense em almas que estão perdidas. Eu não estou falando aqui, por favor, eu não estou falando aqui que você não deve pensar em ser promovido no emprego, não é isso. Que você não deve pensar em trocar de casa, em construir a sua casa, em reformar, em ter um carro melhor. Não é isso. Pelo contrário, você entrega os seus sonhos para Deus, você entrega os seus planos para Deus, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, de acordo com o poder que atua em nós. Não é sobre o quanto você tem, é o que você faz com o que você tem. O que importa é onde está o seu coração,
É por isso que muitas vezes Mamon tem entrado nas famílias e causado destruições, porque o coração está sendo dominado por Mamon, e isso impede o agir de Deus na sua vida e no seu coração. Essa semana, estando aqui de manhã orando, e eu comecei a olhar a igreja. E como meu coração se encheu de gratidão. Quando eu olhei assim, tudo tão lindo, tudo tão arrumado, tudo tão perfeito. E aí o Senhor foi trazendo na minha mente, desde quando a gente estava lá no salãozinho, e fazia a reuniãozinha lá pequena, e teve que ir fazer no salão menor porque não tinha dinheiro para pagar a energia, e aí vai para o salão grande, e aí o Senhor nos levou para o Célimo, que bênção, e a igreja foi crescendo, mas aí a gente passava, muitas pessoas ofertavam o seu tempo, ofertavam o seu dinheiro, porque foi um passo de fé para o Célimo, mas quantos domingos a gente tinha que almoçar correndo, porque 2 horas da tarde a gente tinha que arrumar todo aquele Célimo. Chegávamos lá, tinha resto de bebida, tinha cigarro, tinha garrafa, a gente tinha que tirar todas aquelas cadeiras, limpar, orar sobre o local, e o Senhor foi nos abençoando, e o Senhor foi nos dando mais, e já não cabe mais pessoas. E aí a gente veio para o Miriam, glória a Deus, vamos para o Miriam, um passo enorme de fé, enorme, muito além do nosso orçamento. E o Senhor vai fazendo. E aí nós alugamos o Miriam, mas não era para a semana inteira. A gente vinha aqui e no final de semana anterior, antes, no sábado, tinha festas, casamentos, tinha ali em cima uma boate, onde as crianças ficam. Quantas vezes a gente não tinha que limpar o local ali das crianças, cheirando pinga, até vômito a gente pegou ali em cima. Mas nós fomos fiéis, e nós não desistimos. E de fé em fé, de glória em glória, o Senhor foi fazendo, o Senhor foi abençoando. Eu sou fruto de ofertas de pessoas anteriores a mim. A igreja, quando eu comecei, era uma igreja menor e é fruto de pessoas. E nós estarmos aqui é por você. Um dia à tarde aqui o pessoal pintando, e foi, e pinta, e chega e o Alex falou, e dou uma lata de tinta, e dá uma oferta, e é assim, o reino não pode parar, a gente tem que trabalhar para Jesus, a gente tem que ofertar nosso tempo, nosso dinheiro, a gente tem que trabalhar para resgatar vidas. Há muito ainda o que fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Você é fruto de irmãos que abençoaram para que nós pudéssemos estar aqui? Que ofertaram, que dizimaram, que foram fiéis? Até as cadeiras em que nós estamos sentadas eram cadeiras duras de buffet, feita para ficar poucas horas. Hoje é tudo nosso, o som, tudo é nosso. Você é fruto disso. A sua família foi ganhada para Jesus porque um dia alguém abençoa, porque a igreja abençoa. Se você é fruto de tudo isso, então o porquê da resistência em ofertar ao Senhor? O porquê não devolver aquilo que é do Senhor? Se a sua família foi salva, se você está aqui, o porquê não fazer o mesmo para que mais pessoas sejam salvas? Para que nós possamos encher essas cadeiras de manhã, à tarde, à noite. Tudo isso aconteceu, tudo isso tem acontecido na nossa igreja, porque quem dirige não é Mamon, é o Espírito Santo de Deus. Há muitos sonhos ainda para a nossa igreja, há muitos sonhos. Eu que fui líder por muitos anos do Ministério Infantil, aqui embaixo, de fora a fora, tem um espaço. Eu sonho em ver isso. Eu sonho em ver um espaço para as mães estarem ali com filhos, amamentando, acompanhando o culto, ter um playground para as crianças. Eu sonho com isso, eu sonho. Tem nosso espaço gourmet, tem tantas coisas para a gente fazer. Tem tantas coisas. Deus, Ele faz o impossível, Ele vai fazer. Mas Ele quer fazer o impossível na sua vida.
através do seu passo de fé, através de ver você saindo da sua zona de conforto, de você parar com a sua mesquinhez. Vamos sonhar junto. E vamos colocar nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer. Amém? Como quebrar a influência de Mamon cotidianamente? Proteja a sua vida dos ataques. Então, como que eu vou quebrar o espírito de Mamon? Proteja a sua vida dos ataques. Efésios 6, 12 e 13. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir do dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A melhor maneira de destruir o inimigo é conhecê-lo. Napoleão Bonaparte diz isso. E é por isso que nós estamos conhecendo o espírito de Mamon, para que quando ele vier sobre a sua mente, quando ele vier sobre o seu coração, você fala assim: eu te conheço, sai daqui, Satanás. Sobre a minha vida, sobre o meu coração, não, sai. Não devemos ignorar as intenções de Satanás, diz o apóstolo Paulo. Fique atento com o que está acontecendo ao seu redor, ao seu dia a dia. Você foi promovido no emprego, esse emprego vai te tirar da presença de Deus. Você precisa se afastar de ministérios, vai tirar o seu coração da obra do Senhor. Fique atento, ore, preste a direção do Espírito Santo. Se nesse momento o espírito de Mamon não vai colocar no seu coração ganância, orgulho. Mamon nos promete as coisas que somente Deus pode dar: segurança, valor, identidade, poder e liberdade. Mamon nos diz que ele pode nos proteger dos problemas da vida e que o dinheiro é a resposta de toda a solução. Prestem atenção. Mamon diz para comprar e vender. Deus diz para plantar e colher. Mamon diz para enganar e roubar. Deus diz para dar e receber. Mas acima de tudo, Mamon quer governar. Mamon quer atacar e dominar duas áreas da sua vida. Ele ataca a sua espiritualidade, ele ataca as suas emoções. Então se proteja desses ataques, se revista desses ataques. Veste a armadura de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, consagre o que é seu e se proteja. Resista a amar o dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Cair na lábia do dinheiro é atrair sofrimento. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Querer crescer, querer prosperar é uma coisa. Amar o dinheiro e idolatrar o dinheiro é outra. A idolatria e o amor ao dinheiro aprisiona e nos faz presas de Mamon. O motivo pelo qual não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo é porque o espírito de Mamon é oposto ao espírito de Deus. Mamon diz para reter, tomar, acumular. Deus diz para dar, repartir e semear. Então resista a esse amor ao dinheiro. Resista a idolatrar a Mamon. Mamon sempre vai tentar ganhar sua atenção. Ele se esconde muitas vezes na mentalidade da religiosidade. Faz você pensar que você é o melhor crente do mundo. E aí ele está na sua mente e no seu coração. Você até faz, mas o seu coração está cheio de arrogância, quer mostrar para os outros o que você está fazendo. Você até oferta, mas você oferta e posta no Instagram, posta no Facebook, manda para não sei quem, acabei de ofertar, não sei o quê. Está ofertando? Arrogância no coração. Está querendo mostrar para as pessoas religiosidade. E ele ataca a mente. É por isso que, para se proteger dos ataques, proteja o seu coração.
Não tem problema acreditar em milagres financeiros. O problema é deixar de considerar a Deus como fonte de provisão. Mamão muitas vezes fala que você precisa de um milagre, que jorre aí um caminhão de dinheiro na frente da sua casa, né? Para que você fique bem. Não tem problema você acreditar em milagre. Deus faz. Se Ele quiser te dar amanhã muito mais na sua conta, Ele vai dar. Mas acredite que a provisão vem dEle. E se não vem dEle, algo está errado. Nós temos que ficar totalmente na dependência de Deus. Quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvido tendo mais dinheiro, isso é um sinal que estamos sob influência de Mamon. E para terminar, o que ganha sua atenção ganha o seu coração. O que ganha sua atenção ganha o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo quando Ele te chamar a atenção para algo. Preste atenção e coloque no seu coração. E faça. Tem a Paty, ela dá exemplos, né? Semana passada ela pregou sobre dar o relógio e ela já ofertou muito mais coisas. Sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. Ela já ofertou um celular. Porque o Espírito Santo mandou. A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Não será a voz de Mamon, porque Mamon, ele não quer que você seja generoso com as pessoas, que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida. Então, se o Espírito Santo falou ao seu coração, para que você oferte algo, para que você dê algo de valor, faça, porque o Senhor vai prover e Ele vai te dar muito mais. E se não der, amém, você fez a vontade dEle.